Então, o Mimic tava em FNAF desde o Help Wanted. O Mimic é um headcanon ou não. A comunidade de FNAF tem uma discussão muito grande sobre isso. Se o Mimic ele seria um headcanon, se ele não é. Até porque ele apareceu muito do nada, até no final do Secret Breach Ruin, da DLC Ruin. E gerou muita briga, até por isso que a gente teve depois para consertar esses erros o Help Wanted 2, para tentar manter a história nos trilhos, porque ela meio que se perdeu, e o Secret Breach Ruin. Até porque a galera também achava muito que era para não botar o William Afton de volta, essas coisas, mas sim, fiz logo respondendo já, o Mimic tava em FNAF desde o Help Wanted. Eu vou mostrar algumas evidências sobre isso, mostrar as evidências dele no Help Wanted e no Secret Breach também. Mas então, a gente tem que explicar o que é o Mimic. O Mimic ele foi um esqueleto criado por Eddie Murray lá na época de 70, quase que não sai. Que nos livros, nos livros ele foi criado para proteger o David porque a Fiona morreu no parto. Nos jogos ele foi criado para proteger o David porque a Fiona morreu na Fall Flash, essa mulher só morre. Ela só tem importância nos jogos mesmo. Mas enfim, voltando pro Mimic. Pra gente explicar, ele é um esqueleto que ele consegue se adaptar a qualquer tipo de traje e consegue imitar qualquer tipo de personalidade. Esse foi feito baseado no filho dele, que gostava muito de se fantasiar, e por isso ele fez o Mímico parecido com ele. Depois, a primeira aparição que ele teve foi nos livros, como eu já disse, nos epílogos do Tales from the Pizzaplex. E depois ele apareceu no Ruin, que foi o que teve a discussão lá todinha, se ele era headcanon, porque antes do Ruin a gente tinha tido Secret Breach. O Secret Breach, o final canônico, todo mundo achava que era o final do Burning Trap. Sendo que um monte de gente tinha reclamado porque achava que era o William. Daí o povo tava dizendo que era o headcanon, mas não é o headcanon. Ele estava assim desde o Help Wanted. O título desse vídeo aqui é uma afirmativa. Está no questionamento, mas é uma afirmativa. Eu falei isso no início do meu vídeo. Eu não vou mudar de história. Até porque a minha palavra é a verdade absoluta. Mas então, se é pra falar do Mimic desde o Help Wanted, a gente tem que falar sobre o próprio Help Wanted. Então, o Help Wanted foi, dentro da lore de FNAF, um jogo também. Então, um jogo dentro de um jogo. Tem esse negócio aí, que é a piada que a galera faz. Mas, enfim. Dentro da lore de FNAF, o Help Wanted é um jogo que a Fazbear pediu para o Silver Parasol Games, se não me engano, fazer pra botar as merdas dela debaixo do tapete. Ó, quase que não sai. Que é a história do FNAF 1, 2, 3, 4, System Location, Pizzaria Simulator e LCN. Todas debaixo do tapete, pra galera esquecer. Então a Fazbear, né, manda as placas pra Silver Parasol escanear dos animatrônicos para os movimentos ficarem mais realistas. E acaba que eles vão escanear do Mimic, eu vou explicar isso no próximo tópico do vídeo, que é a relação entre o Help Wanted e o Secret of the Mimic. Mas a gente joga o jogo com uma beta tester, que é a Vanessa, que futuramente vai se tornar a guarda noturna do Mega Pizzaplex, e a Vayne, a grande vilã do Secret Breach. Eu ia falar Secret of the Mimic, mas é do Secret Breach. Aqui nesse novo tópico do vídeo eu vou tentar juntar o Secret of the Mimic com o Help Wanted dentro da lore. A gente sabe, como eu já disse, que a galera lá da Silver Parasol Games pegou as placas dos animatrônicos e escaneou para tentar manter o movimento dos animatrônicos mais realista. Se não me engano é isso. Alguém me corrija aí nos comentários. Alguém aí me corrige, por favor, se eu tiver errado. Mas se não me engano é isso. E a gente sabe pela própria introdução do Secret of the Mimic que tudo que era do Eddie Murray foi pra Fazbear. O Mimic é a criação do Eddie Murray. A gente já pode juntar. E também, se não me engano, na história Help Wanted lá do Tales from the Pizzaplex, se não me engano é nessa história, algum canto aí dá a entender até que a Fazbear botou a IA do Mimic lá de propósito pra deixar mais fácil de manusear essas coisas. Assim, porque ele imita, né? Seria até mais fácil. O WhatsApp aqui fica pitando, que raiva, velho. Então, eles escanearam a placa do Mimic. Então, na teoria, na prática,
Contra fatos não argumentos, eu sou a voz da verdade, estou brincando. O Mimic foi escaneado e ele tá no Hellpointed. Até como Glitch Trap. A gente vai entrar nesse tópico nesse vídeo. Pera aí, deixa eu tirar o zap aqui, que merda. Mas enfim, de todo jeito, a Fazbear botou as mãos no Mimic. Não importa se foi o final que o Arnold morreu, a Fazbear deve ter mandado alguém depois e pegou o Mimic. Se for o final que capotou, tem o Data Diver. Tem ainda os esquemas lá do Mimic, lá na mansão do Murray. E se for o final lá do quarto do David, a gente tem a conexão. Que o Arnold ele conseguiu o Mimic em si até. O endoesqueleto do Mimic. Porque o Mimic foi dormir ali, né? Ele foi tentar... Ele foi imitar o David, ele dormiu ali. Ou seja, a Fazbear tinha comando... Eles tiveram contato com o Mimic de um jeito ou de outro. Não importa o final. Não muda nada. A Fazbear de todo jeito teve um contato com o Mimic. Agora, eu vou falar sobre o Glitch Trap. Porque este maldito cagou a lore de FNAF. Tô brincando. Mas esse maldito foi quem a galera fez pensar. Pô, o William Afton voltou, o plano Rename deu errado. Ainda apareceu o Burning Trap depois do povo. Acabou a lore de FNAF. Tô brincando. Mas enfim, acabou mesmo. Mas enfim. O glitch, o que a gente pode interpretar como Glitch Trap? Na minha visão, acredito que a maioria vai concordar. O Glitch Trap é uma tentativa do Mimic imitar o William Afton. O Mimic, qual é a tarefa dele? É imitar. Ele é um mímico, ele imita as coisas. E o que é que tem na história do Hellpointed? As merdas da Fazbear. E o que são as merdas da Fazbear? As lendas urbanas da Fazbear. Um cara vestido num traje de coelho amarelo, pegando lá, né, pessoinhas e botando dentro dos trajes de animatrônico. Então, a gente consegue entender que o Glitch Trap estava imitando isso. Até porque se a gente vê, o traje do Glitch Trap é muito parecido com os trajes que tem no Secret of the Mimic. O estilo de tecido, ser feito à mão, tudo isso parece muito. Se parece muito com os trajes do Secret of the Mimic. A gente ainda tem a clássica fita da Tape Grow que todo mundo usa pra dizer que o Mimic e o Glitch Trap são a mesma pessoa. Que é a Tape Grow em uma das fitas que a gente tem as fitas lá do Hellpointed que a gente pega, monte coletável, que inclusive o Glitch Trap tá dentro dessas fitas, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. A gente tem ela falando Hello, you can hear me. E depois, quando a Vanessa bota a máscara e vai falar com o Glitch Trap, tem ele lá, hello, 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 you can hear me, hear me, hear me, hear me. É como se ele estivesse imitando. Além disso, o vírus ele se infiltrou nas fitas, se não me engano é isso. Porque a mulher tentou acabar com o vírus, mas ela não conseguia por nada. O vírus até manipulou o cara, né? YouTube, não tira, né? Vocês entenderam? Essa é a diferença de um fã para um fanboy, certo? Vou dar aqui a diferença de um fã para um fanboy. Eu sou fã de Resident Evil, eu joguei todos, zerei todos. Mas enfim, o vírus se infiltrou dentro das fitas do Hellpointed. E até esse é o plot do Hellpointed, que a gente pega as fitas e a gente liberta o vírus aos poucos. Que é o Glitch Trap, que é o Mimic. Porque o Mimic imita. E se não me engano, ele até imita o MCI. Não lembro se é no Hellpointed, mas ele imita o MCI. Acho que é no Curse of Dreadbear. Mas ele imita o MCI. Ou seja, imitando o Mimic. Por favor. Por favor, me ajuda. Além do mais, a gente tem o arquivo do endoesqueleto lá, polêmico que foi removido do Hellpointed, que ele se parece muito com o Mimic. Então é o Mimic. Prova e refutar, tô brincando. Mas enfim, ele se parece muito com o Mimic. E cara, eu acho que depois dessas provas aqui não tá assim concreto que é o Mimic, mas eu acho que já deu pra entender muito bem que ele tá lá desde o Hellpointed. Agora indo pra a parte do Security Breach, eu não... Cara, o Security Breach não tem lore direito, não tem como explicar direito, mas baseado no que a gente vê, eu vou tentar explicar. A primeira coisa que eu acho muito interessante até do seu editor poder botar aqui, que é botar o Burn Trap, quase que sai Scrap Trap. Se botar quase que sai Glitch Trap também agora. Se eu botar o Burn Trap e o Mimic do Ruin, assim, de lado a lado, mano, é muito parecido.
É muito parecido o design. Vocês vão ver. O Endo do Burn Trap parece muito com o Mimic. E até esse, na minha visão, era o plano do Mimic. Ele queria reviver o William Afton. Não reviver o William Afton, mas ele queria ser o William Afton. Imitar o William Afton. Que seria o que o Corey já falou uma vez. Aí eu tô fazendo comércio pro Corey aí. O Mimic 3, na minha opinião. Que é, por exemplo, ele imitando o Glitch Trap já. A gente vê... E como eu já disse, ele tentando ser o Scrap Trap, ele tentando ser o William. E ainda tem no Help Wanted 2 o jeito que ele manipula o pai da Cassie pra fazer ele ser o novo receptáculo do Glitch Trap. Que eu vou tentar fazer um vídeo sobre isso depois, muito tempo depois. Mas que o Glitch Trap ele precisa de um receptáculo pra poder estar em vida. Em vida não, pra poder existir como vírus. Ele precisa ter um receptáculo. Que era o pai da Cassie. Não deu pra ser o pai da Cassie. Ele até imita o William Afton nisso. Que ele mata o pai da... Não mata. Ele pega o pai da Cassie e bota naquele Staff Bot. O que o William Afton fazia, pô. Então, o plano do Mimic, ao meu ver, é imitar o William Afton. É ser igual ao William Afton. Pelo menos um novo William Afton. Pelo que eu entendi da lore. Porque a lore de FNAF tá difícil que só, gente, por favor. Tempo, né? E agora, mano, como ele aparece pela primeira vez nos jogos no Security Breach Ruin, eu tenho que falar sobre Security Breach Ruin, não tem pra onde fugir. Que foi no próprio Security Breach Ruin que a galera ficou headcanon, porque a gente viu ali o Burn Trap, mas a galera não gostou do William, voltou de novo. Porque a galera, o Security Breach, o William voltou de novo, daí deu treta, daí botou o Mimic, daí headcanon, acabou a lore. Não sei o que, o Scott Calton é um merda, não sei o que. Scott Calton, você não é um merda. Você só não sabe fazer um bom roteiro, você vai muito na onda da galera, críticas construtivas, o Scott Calton, críticas construtivas. Mas enfim, voltando, no Security Breach Ruin, a gente tem a ideia do Mimic atraindo a Cassie pela voz do Gregory. Eu ia falar Glitch Trap. Do Gregory, que atrai a Cassie pra ir lá pro porão do Pizzaplex. Lá pra parte de baixo do Pizzaria Simulator. Isso eu vou fazer um vídeo, porque é muito interessante. Eu vou até dar um spoiler aqui. É muito interessante que a Cassie ela vai lá pra de baixo e ela vai pro Pizza Place. No Pizza Place a gente vai... No Security Breach a gente vai direto. No Security Breach Ruin a gente rodeia. A gente vai por trás. E a gente passa lá por debaixo. Tem uma... tem aquela parte do Security Breach. A gente não chega nela, mas ela existe. Ali, a gente vê nas câmeras. Que é aquela parte que a gente anda no Security Breach Ruin. Existe. Então, se ela existe... Meio estranho, né? Ainda por cima, porque é do FNAF 6. No FNAF 6, a gente tem uma Escape Room. Onde tinha uma Escape Room? FNAF 5. No Sister Location. O que é o Sister Location que dá a entender? A casa do Edwin Murray. Porque o William foi morar na casa do Edwin Murray quando ele sumiu. E a parte de baixo lá da casa tinha a parte do Sister Location. E em cima os experimentos no Ditophobia e a casa do William. Estranha essa conexão. Mas enfim. Voltando onde eu tava. O Mimic ele tá preso lá embaixo. Até porque o que dá a entender foi a própria Cassie e o Gregory, até a Vanessa e o Gregory que prenderam ele lá embaixo, junto com o MXAS, que o MXAS é a F10N11, a Fiona, pelo menos foi usado o mesmo negócio lá pra... Esse bicho tá me olhando desde o início do vídeo. Vai que ele dá um jumpscare aí no final do vídeo, sei lá. Spoilers. Enfim... No Security Breach Ruin ele aparece pra atrair a Cassie. E isso até ele usa manipulação. Isso é coisa do próprio William Afton. Usar a manipulação pra atrair as suas vítimas. Então, mano, irrefutável. A minha teoria é que o Mimic quer ser o William Afton 2 porque ele não aceita ser o David, ele não se aceita, como tô brincando. É verdade, tô brincando. Podem me corrigir nos comentários, podem brigar aí, eu não sou a voz da verdade, por favor. Então é isso, gente. No offense to you, don't waste your time.